Ok. Olá, boa noite para quem está aqui conosco. Meu nome é Cleide Nepomuceno, sou defensora pública da Defensoria de Direitos Humanos e é um prazer hoje estar realizando aqui esse seminário com parceria com a UFMG, com o professor Daniel Gaio, e também que coordena o grupo de pesquisa e extensão Reabitare da UFMG, para tratar de remoções de área de risco. E eu e Daniel Gaio temos aqui duas convidadas que vão nos abrilhantar com a sua experiência. Cada uma delas vai falar uma palestra em torno de 20 minutos sobre o tema remoções de área de risco. Então, sem maiores delongas, porque eu quero deixá-los aqui com a Dora Vargas, assistente social do município de Juiz de Fora, e com a minha colega defensora pública, Viviane Tardelli, do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem uma grande experiência nessa área de urbanismo, de remoções forçadas, então elas nos trarão as suas experiências para contribuir na discussão desse tema, muito caro para as defensorias públicas, muito caro para quem é militante de movimentos sociais de luta pela moradia. Então, sem mais delongas, como eu já tinha falado, Dora Vargas, um prazer estar aqui. A palavra é sua para esse seminário de hoje sobre remoções de área de risco. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao professor Daniel Gaio e à defensora Cleide Nepomuceno por esse convite e por essa acolhida calorosa, né? Saudar também a minha parceira de fala dessa noite, que é a defensora Viviane Tardelli, assim como saudar todos aqueles que nos ouvem, né? Eu começo dizendo que eu considero essa chamada temática uma chamada de grande responsabilidade. Falar sobre ela de uma grande responsabilidade, e eu acho que é um tema de responsabilidade, na verdade, de todos nós. E a gente pode avançar um pouco nessa perspectiva no decorrer das nossas trocas aqui essa noite. Eu dentro dessa grande responsabilidade que eu pontuo aqui, eu me proponho a trazer alguns elementos para a nossa reflexão, mas talvez mais ainda para a nossa sensibilização em torno desse tema que é extremamente complexo e extremamente desafiador. Na verdade, eu penso que isso envolve certas desconstruções, para início da nossa conversa, de noções que nós já temos, de certa forma, cristalizadas sobre o que são remoções a partir de diagnósticos de risco, principalmente no que diz respeito aos fundamentos dessas remoções, né? E aqui eu já estou brincando um pouco com a ideia de sairmos da aparência e buscarmos a essência dos processos, dos fenômenos. Então, nesses breves minutos, né, em torno de 20 que eu tenho aqui, para depois a gente dialogar, eu gostaria de trabalhar principalmente a partir de dois grandes eixos, que eu entendo serem facilitadores desse nosso diálogo. Primeiro, é aquele que nos exige a reflexão sobre quais são os fundamentos daquilo que nós comumente chamamos de risco. Nós chamamos de área de risco, de diagnóstico de risco, de moradia de risco, de cartografia, mapeamento de risco, e que é algo que, do meu ponto de vista, nos chama para a desnaturalização desses processos. Essa é uma palavra-chave para mim, desnaturalização. E o segundo aspecto que eu acho que nos ajuda muito também, e que está diretamente ligado ao primeiro, seria a gente repensar, então, a prática de gestão de desastres, no caminho da gente refletir sobre aqueles desafios que estão colocados para a democratização dessas práticas e para a qualificação dessas práticas. Nessa cena, vale dizer, da gestão dos desastres, nós encontramos uma diversidade muito grande de atores e de racionalidades, portanto, que estão em disputa. Isso, por si só, já é algo grandioso. Nós temos, quando falamos de risco, e aí eu vou ampliar daqui a pouquinho isso para desastre, nós estamos todos falando de um mesmo lugar,
Nós estamos todos falando de um mesmo fenômeno, de uma mesma coisa, será? Bom, então, vamos avançar um pouquinho nesse primeiro aspecto. Eu reflito sobre como esses contextos de remoção, né, que são comumente marcados pelo tensionamento, pela pressão, pelo conflito, porque provocam um forte impacto no cotidiano de grupos sociais expressivos da nossa sociedade. Eles nos ajudam a entender um conjunto de elementos que, na verdade, eles não são conhecidos, eles não nos são de tudo estranhos. Por que não? Porque eles nos remetem a aspectos que são fundantes da nossa ordem social, das nossas relações, da nossa forma de acontecer em sociedade. E pensando aqui naqueles padrões de desenvolvimento que nós adotamos historicamente, né, dentro dos quais nós nos relacionamos. Eu quero, portanto, chamar a atenção para o princípio da nossa conversa, para uma interpretação de realidade que livre a gente, portanto, das armadilhas da naturalização, né, de processos que, na verdade, eles têm pouca coisa de naturais, né? O risco, as chamadas áreas de risco, as moradias de risco, não estão dadas, mas elas são resultantes de um modelo, de modelos, né, de um modus operandi do nosso sistema capitalista, que é produtor, né, faz parte desse sistema a produção da segregação socioespacial, entre outras formas de segregação. Nós devemos incluir aí também nesse exercício que eu chamo de desnaturalização, aquela reflexão sobre a forma diferenciada, para não dizer desigual, de acesso à terra e ao território, pelos diferentes segmentos de classe, porque também não experimentamos esse direito a partir de um mesmo lugar. Né, os desastres e as emoções compulsórias, no meu modo de entender, eles servem bastante para escancarar essas diversas expressões de precarização que estão colocadas para a nossa experiência social. E eles servem para ampliar o sofrimento e o drama crônico originado da nossa desigualdade estrutural. Vale a gente lembrar que moradia é um bem essencial. Moradia demanda terra, né? A terra não é produzida, não é mercadoria que se produza. A terra está dada e ela se converte em propriedade privada no sistema do qual nós fazemos parte. Então, assim, a terra e a moradia passam a se configurar cada vez mais como mercadorias, quanto mais o sistema capitalista avança. Né? Se a moradia tem um valor de uso, ou seja, ela existe para atender uma necessidade essencial, no capitalismo vai ter ênfase o valor de troca da moradia. Ou seja, como mercadoria, a ênfase está no potencial de lucratividade que uma moradia pode ter, inclusive, entre outras tantas mercadorias. Essas características que eu busco realçar aqui fazem da habitação, portanto, uma mercadoria muito especial, ou seja, ela demanda terra, a terra está dada e a terra é disputada e a terra é privatizada. Essas características especiais, elas vão determinar certos dificultadores para a efetivação da política habitacional, especialmente mesmo aquela política de interesse social, né, voltada, portanto, para os segmentos de baixa renda. Valeria a reflexão, fazendo, portanto, um link, né, com o acesso ao direito de morar, valeria a reflexão, valeria pensarmos quem são os grupos sociais predominantemente afetados em contextos de desastres ou alvo dos diagnósticos de risco e de indicativos de remoção. Eu acho que ninguém aqui precisaria pensar muito para gerar uma resposta imediata. Quem são os principais alvos da remoção, né, produzida pelos nossos diagnósticos? Eu vou falar aqui, então, assim, o que todo mundo está pensando, os mais pobres, certamente. Quais são os valores que têm predominado, não só na interpretação desses processos, desses fenômenos, né, desastre, diagnóstico, que decorre em diagnóstico de risco e que decorre em remoção? Quais são os valores que têm predominado na interpretação desse fenômeno e rebatido sobre a gestão de desastres?
Eu acho que cabe a gente pensar. O que tem norteado esse pensamento e a intervenção sobre isso? E aí, quando eu estou falando assim, para mim não escapa nenhum dos atores que eu estou dizendo que conformam essa diversidade. Eu, por exemplo, faço parte de um executivo municipal. Eu sou um técnico do executivo municipal. Eu aqui hoje dialogo com muitos que estão em formação no âmbito do direito ou que já estão atuantes no âmbito da justiça. Eu tenho um entendimento da importância de pensarmos os papéis que nós temos, que a gente vem cumprindo e que eticamente nós somos obrigados a repensar frente ao tamanho desses desafios e a complexidade que eles nos trazem, né? Então, assim, que valores são esses que nos guiam? Quando eu atuo removendo, quando eu produzo um diagnóstico, quando eu delimito no âmbito judicial quem fica e quem tem que ir, né? Nós todos, entes públicos, entes do Estado, e o nosso compromisso com a política pública de qualidade que precisa não perder de foco o seu papel protetivo, socialmente falando. Que valores guiam essas nossas formas de interagir com esse objeto? Quais são as possíveis? Eu acho importantíssimo pensar violências que são objetivadas, ou mesmo aquelas violências ainda que estejam no campo simbólico, representadas por esses diagnósticos, por esses mapeamentos, por essas remoções compulsórias. Porque certamente nós estamos falando menos de proteção, aquilo que se buscaria idealmente com as remoções. Nós estamos falando menos dessa proteção, e do meu ponto de vista, nós estamos falando mais da geração de sofrimento social, de mobilidade social descendente, de desfiliação social. Eu vou avançar para uma expressão ainda mais forte. Nós estamos falando de morte social, né? E é isso que as grandes remoções vêm simbolizando na nossa experiência. E aí eu estou com foco no caso brasileiro, eu estou com foco, né, a maior ênfase nessas experiências a gente vê no âmbito urbano, nas cidades brasileiras, nas desiguais e informais cidades brasileiras. É importante, assim, sob esse prisma, a gente se aproxima um pouco da ideia de que o contexto da modernidade é um contexto produtor desses cenários, porque, ambiguamente, a gente vai colher da modernidade efeitos benéficos ou efeitos maléficos ao bem-estar coletivo de padrões de desenvolvimento que nós temos levado a cabo. A gente produziu muita coisa boa e a gente produziu muita destrutividade. Isso caminha lado a lado. E as ameaças tidas, né, ora como naturais, ora classificadas como tecnológicas, né, que rondam o nosso cotidiano, mas principalmente o cotidiano dos mais vulneráveis, socialmente falando, elas precisam ser consideradas a partir mesmo do caráter relacional que elas têm com as condições materiais, as condições culturais, as condições políticas de diferentes grupos sociais no seu contexto sócio-histórico específico. Não dá para descolar uma coisa da outra. Não é possível a gente produzir uma análise, né, mais total dessa realidade sem pensar em condições dadas de vida experimentada por grupos expressivos no nosso contexto social. E aí nós temos que a política de gestão de desastres, com institucionalidade, integrante do escopo moderno criado por nós, integrante do escopo do Estado brasileiro, criado para um enfrentamento dessas inseguranças, né? E se esbarrando no nosso caso particular da sociedade brasileira, inseguranças que elas caminham lado a lado com a desigualdade estrutural que acompanha a nossa formação social. Esse esquema protetivo, vamos lembrar que ele foi construído dentro da história e da estruturação do Estado brasileiro, como política pública. Eu gostaria muito de realçar e de enfatizar isso aqui. E reflete, portanto, os avanços e os limites colocados no âmbito da construção da proteção social brasileira, da esfera estatal representada nas suas políticas interventivas. Eu quero muito dar um segundo destaque
eu falo de desnaturalizar, e aqui eu estou dizendo do papel do ente público, do papel da política pública, do compromisso da política pública com a proteção social, né? Isso é parte da construção histórica do Estado brasileiro. Ainda que nós soframos de tempo em tempo dentro dessa história os esforços de desconstrução desse escopo de direitos que a gente veio trabalhando como sociedade organizada, que a gente veio batalhando para transformar em lei, e mais que isso, a gente batalha para transformar em práticas mais justas, né? Eu falo motivada pela ideia e, ao mesmo tempo, pelo desafio de que nós necessitamos urgentemente qualificar essas práticas originadas da institucionalidade, né, que foi formalizada para fazer gestão de desastres. Reparem aqui que o tempo todo eu chamo a temática do risco, mas daqui a pouco eu vou clarear um pouco por que eu insisto na construção do conceito de desastre, né? O segundo aspecto seria, portanto, como consequência disso que eu acabo de abordar, seria a gente repensar a perspectiva da gestão de desastres, né? Centralmente representada, no caso brasileiro, pela política de proteção e defesa civil, de onde decorrem prioritariamente os diagnósticos de risco que estão na nossa pauta desse debate hoje. Né? Vamos lembrar alguns elementos que também são importantes. A política de proteção e defesa civil é um subtema extremamente pouco trabalhado e pouco conhecido para nós. É curioso que toda vez que eu pego a chave da defesa civil, como elo com a gestão de desastre, eu gero um certo espanto nessa fala e uma certa surpresa, porque as pessoas têm uma tendência a dizer, mas defesa civil, o que é aquilo, né? É algo tão... E aí, eu realço muito, em termos potenciais, aquilo que eu entendo ser parte integrante do papel da defesa civil nesse mote. Vamos falar assim para eu não me alongar. Mas a defesa civil, ela apenas representa o aparato que, via de regra, tem respondido pela coordenação, né, desses processos do socorro, da assistência. Ela apenas representa esse veio institucional no entanto, nós estamos falando de algo que é muito mais complexo e que tem que caber, no meu ponto de vista, que cabe melhor dentro do conceito de desastre, né? E aí eu estou falando de uma perspectiva que é trabalhada hoje, felizmente, a gente tem avançado nesse debate com as outras formas de conhecimento, com as outras expressões da ciência, que é o dizer da sociologia, das ciências sociais, sobre o que a gente entende como desastre, né? Eu parto da clareza de que esse conceito, ele é um conceito mais amplo, que nos permite pensar com melhor entendimento o próprio conceito de desastre, de risco, perdão. O conceito de desastre nos permite pensar melhor, com maior entendimento e clareza, o lugar da discussão do risco. Então, eu penso primeiro, não haver dúvida entre nós, isso é um pouco senso comum, e quando eu falo de desastre, eu posso defini-lo como crise, né? E eu diria mais, né? Para nós, uma crise que ocorre dentro de um tempo social, e não apenas dentro de um tempo cronológico, e que exige de nós, aí eu estou falando nós todos, atores centrais nessa questão, um processo coletivo de planejamento. Eu quero apimentar um pouquinho essa noção, trazendo uma construção que a professora Norma Valêncio muito, eu acho que sabiamente fez, de uma tríade muito interessante que nos leva a esse repensar, né? Que são a ideia de desastre natural, a ideia de dia do desastre e a ideia de retorno à normalidade. Eu estou problematizando, né? Ela está, na verdade. Né? Como se o desastre ele tivesse o fundamento biológico, o fundamento natural, e não dissesse respeito a processo maior, no sentido de que também ele impacta socialmente e ele gera rupturas que são severas no campo social. Então, se ele possui um elemento natural, ele não tem um fundamento natural. Dia do desastre, como se o dia do impacto, na verdade, resumisse tudo o que ocorre
em termos de dano e de ruptura e de sofrimento, quando, na verdade, nós temos processos em andamento. Eu acompanhei muito de perto a região serrana do Rio de Janeiro, onde ocorreu, inclusive, a minha pesquisa de tese, especialmente em Teresópolis, e nós acompanhamos eu posso dizer que a região serrana viveu anos de desastre socioambiental, né, porque são processos que continuam gerando sofrimento social. Então, o dia do desastre é também questionável do nosso ponto de vista. Talvez possamos falar da hora do impacto, do dia do impacto. E o retorno à normalidade nos geraria a seguinte questão: de que normalidade a gente está falando? Nós estamos naturalizando, por exemplo, a desigualdade estrutural, o não acesso à moradia qualitativa, ao território infraestruturado, como normalidade? Bom, se assim o for, podemos discutir o retorno à normalidade. Mas não é assim que a gente encara. De que normalidade, portanto, estaríamos falando? Esse é um tema, na verdade, né, desastre, risco, gestão de desastre, que sempre teve uma centralidade ou uma hegemonia sobre a interpretação das ciências exatas. Isso é um dado muito importante, que coloca em pauta, no meu ponto de vista, uma limitação ou uma redução na possibilidade interpretativa e também interventiva que nós teríamos sobre a realidade social, né, sobre as decorrências de um desastre, que é tão diversa, uma realidade que é tão diversa, que é tão desafiadora em tantos campos, que é a realidade brasileira. Eu digo que nós somos um laboratório muito duro, não é? Nós somos muito desafiados por muitos elementos dessa realidade, que é tão rica, tão desafiadora. No entanto, nós temos buscado responder o que nós entendemos como desastre a partir também de outras contribuições científicas. Esse é o lugar da minha fala, inclusive. E eu chego com a contribuição da sociologia. E, para ela, os desastres são fenômenos inerentemente sociais, que têm origem na estrutura social, é fenômeno adverso, que gera processos de ruptura da rotina, ruptura dos lugares, ruptura dos fazeres, ruptura das práticas sociais, que envolve uma configuração que é espaço-tempo e uma configuração sócio-histórica para se manifestar. Então, para nós não seria apropriado falar de desastres naturais como se eles pudessem acontecer fora das ações e decisões dos seres humanos em sociedade. Então, não é a intensidade da chuva ou a intensidade e magnitude de qualquer fator de ameaça aquilo que necessariamente vai poder ser chamado de desastre, né? Mas o tecido social que esse fator vai encontrar e sobre o qual ele vai incidir. Os desastres, então, nessa perspectiva, podem ser claramente associados às condições de vulnerabilidade. Eu amo essa ideia e ela nos ajuda muito. Eu queria que os meus coordenadores aqui pudessem ficar muito à vontade para vetar o meu tempo assim que ele cessar, porque eu sou entusiasta do tema e eu falo, às vezes, extrapolando o meu tempo. Fica à vontade comigo, tá, Cleide, por gentileza. Tá, joia. Pode ir concluindo, então, Dora. Tá. Então, ao fazermos essa associação com condições de vulnerabilidade, nós deslocamos aquele foco do indivíduo vítima ou do pobre irresponsável ocupante de áreas de risco, aventureiro, portanto, quando mora na Pirambeira e na encosta, e nós transferimos a análise para aquilo que nós vamos pensar que é a desproteção experimentada por esse sujeito social. Aquilo que a gente deve a ele como sistema protetivo e que o mantém em condições de vulnerabilidade extrema, né? E que quando ele é capturado pelos eventos adversos, a gente vai ter ali apenas e tão somente a potencialização de uma condição, né, levando a uma mobilidade social descendente, cada vez mais descendente. Essa é a ideia de processo de vulnerabilização que o professor Henri Axelrod trabalha tão bem. Então, é um grande ciclo que acumula perdas, né, e que transforma esses grupos sociais em verdadeiros sofredores nessa experiência, que é a experiência da desigualdade do capitalismo contemporâneo, né? Então, trata-se, assim, de ocupar áreas vulneráveis como aquela alternativa infernal que sobra a esses grupos sociais em contextos de vulnerabilidade.
Bom, como eu já caminho para fechar o pouco, eu vou fazer algumas considerações lá no nosso debate, mas eu queria muito, assim, somente resgatar a ideia de que eu penso que nós precisamos muito maturar essas perspectivas a partir daquelas responsabilidades que eu coloquei no início da minha fala, que eu entendo serem responsabilidades de todos nós no escopo da vida em sociedade, das nossas inserções públicas, institucionais, das nossas alianças com os movimentos sociais, né, das nossas produções de pesquisa, dos nossos trabalhos técnicos. Eu acho que rever essas condições, a partir dos nossos lugares, como atores sociais que somos, implica numa responsabilidade ética que está colocada para nós, né? Porque nós temos descoberto que tudo que temos feito até aqui, dentro dessa chave das remoções compulsórias, tem servido em grande parte, para potencializar sofrimento social, desfiliação social e a morte social mais indesejada. Então, não valeria apenas mais dizermos apenas que estamos atuando para remover em nome de preservar a vida, né? Mas que vida que nós queremos preservar, portanto? É uma questão, eu dizia isso sempre lá dentro da estrutura da defesa civil na qual eu trabalhei, né? Em defesa da vida, ponto final. Aí eu dizia, mas ninguém vai discutir a vida com qualidade, a vida na perspectiva dos direitos que já nos estão assegurados por lei, não é isso? E aí eu estou conversando com a tribo que entende de lei muito mais do que eu entendo. Então, eu gostaria muito de ampliar no nosso debate, desculpa se ficou corrido e falho, mas porque realmente é complexo e os elementos são muitos. Eu agradeço desde já. Muito obrigada, Dora, pelas suas palavras. Viviane Tardelli, minha colega defensora pública do Rio de Janeiro, por favor, pode continuar nos abrilhantando e com as suas contribuições, com a sua experiência à frente do NUT. Vocês estão visualizando a apresentação? Estamos, mas não está passando no YouTube. Está? Tá. Tem um delay, né? Então, pode seguir. Ok. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e saudar o professor Daniel Gaio, da UFMG, pela iniciativa, saudar minha colega Cleide, defensora pública em Minas Gerais, e desde logo parabenizar a brilhante fala da Dora Vargas. Eu acho que a gente poderia ficar o resto da noite ouvindo você, Dora. Sua fala é muito cativante, é incrível, é difícil até falar depois de você. Por outro lado, o caminho que você abriu deixou tudo mais claro, né, para compreender o cenário em que nós vivemos quando tratamos de remoções de áreas de risco, o modelo de sociedade que estamos inseridos, que é desigual e que acentua ainda mais essa desigualdade quando nos deparamos com remoções. Para iniciar o nosso tema, eu queria dizer que o norte que a gente tem aqui é o direito à moradia, o direito fundamental para o ser humano na concretização e pleno desenvolvimento do indivíduo, consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, que está diretamente ligado aos demais direitos, como o próprio direito à vida e o direito à segurança. E, inicialmente, para a gente poder ingressar especificamente no tema, é importante pensar no que é a área de risco. Numa definição mais genérica, mais simples, a gente encontra que a área de risco seria o local suscetível de ocorrência de algo indesejado. Normalmente está ligado a algum desastre natural, deslizamentos, enchentes. E aí eu trago a Lei 12.608, de 2014, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já em seu artigo 2º, estabelece que a responsabilidade pela adoção das medidas de redução dos riscos de desastres é de todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e também dos municípios. Em seu artigo 5º,
ela traz diversos objetivos da política nacional, dentre os quais eu destaco o estímulo à iniciativa que resultem na destinação de moradia em local seguro. Esse objetivo, eu vou retomar ele um pouco mais à frente, que vai ser importante na gente entender a configuração de todo esse cenário de remoções pautadas na questão da área de risco. A gente não pode também perder de vista que, apesar de ser uma responsabilidade de todos os entes, como já dito, o município, nesse cenário, possui um papel de destaque, especialmente como estabelece o artigo 8º, que traz algumas das competências do município. E aqui, dentre as diversas competências do município, estão a identificação e mapeamento das áreas de risco de desastres, a promoção de fiscalização de áreas de risco e também a realizar vistorias nas edificações de áreas de risco para promoção, quando for o caso, da intervenção preventiva e evacuação da população da área em situações de alto risco ou de edificações vulneráveis. E seguindo essa diretriz desse papel de destaque do município dentro dessa política nacional, qual seria o principal problema que dificulta o cumprimento do papel que cabe a cada um dos entes, né, especialmente o município? Eu acredito que o principal obstáculo está diretamente ligado àquilo que a Dora, inclusive, já falou, que é o que eu falei no início, a questão do direito à moradia. Não o direito à moradia em si, mas justamente a falta de política pública para a sua implementação. Tratando-se de um direito social, a gente sabe que toda a sua efetivação depende de uma atuação positiva do poder público, né, com a implementação de políticas públicas. E por que eu relaciono a dificuldade de implementação na redução dos riscos? Deixa eu só voltar aqui. Passei demais. Por que eu relaciono a dificuldade de implementação na redução dos riscos à falta de implementação do direito à moradia? E aqui, como toda pessoa do campo jurídico, a gente sempre gosta de trazer casos concretos. Eu vou pedir licença para contar uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Eu nem era defensora pública. Na época, eu trabalhava como analista no Ministério Público do Rio de Janeiro, e aqui no Rio tem uma peculiaridade que os analistas processuais, eles são todos lotados para trabalhar no 2º grau. Então, eu trabalhava diretamente com uma procuradora de justiça. Na minha primeira semana de trabalho, assim que ela soube que eu estudava para a defensoria, ela muito animada, falou, não, você precisa ir numa sessão de julgamento, e me levou a uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça. E nesse dia teria uma sustentação oral de um procurador da tutela coletiva. E o caso que ele iria fazer a sustentação oral era justamente de uma das ACPs propostas pelo Ministério Público em decorrência das catástrofes geradas pelas chuvas de 2011, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. A Dora até mencionou a situação da região serrana, foi o trabalho de campo dela, conhece muito melhor do que eu. Essa foi uma das maiores tragédias climáticas do país, com quase 1.000 mortos, e isso fez com que várias ações civis públicas, em seguida, fossem ajuizadas em diversas partes do estado do Rio de Janeiro, justamente buscando a efetivação e implementação de medidas para redução de risco, medidas de engenharia, medidas geotécnicas e intervenções urbanísticas em diversas áreas do estado do Rio de Janeiro. E nesse dia, essa ACP em especial, ela se referia a uma comunidade do município aqui do Rio de Janeiro. E o que mais me chamou a atenção, e isso é uma coisa que me marcou profundamente na época, eu nem imaginava que um dia eu estaria especialmente trabalhando essa matéria aqui no Núcleo de Terras e Habitação. Mas é algo que me marcou e me marca até hoje, pois após a sustentação oral do Procurador de Justiça, porque a sentença tinha sido improcedente, um dos desembargadores que compunha o julgamento, eu não vou conseguir reproduzir as palavras dele, isso tem mais de 10 anos, mas, assim, em linhas gerais, ele se posicionou pela improcedência e, no entender dele, a situação de risco a qual estavam sujeitas aquelas famílias era um risco por elas criado. E, portanto, né, nas palavras dele, o poder público não poderia ser obrigado a realizar qualquer tipo de intervenção para a redução do risco, porque
basicamente o que ele disse é que as famílias estavam ali porque elas queriam, então não tinha nenhuma responsabilidade do poder público. E por que eu estou falando isso tudo? Porque é exatamente essa lógica, como a Dora também expôs, que muitas vezes acaba gerando remoções de famílias, que podem até, de fato, estar em áreas consideradas de risco, sim. Muitas vezes a gente enfrenta que o risco é real. Porém, o importante é justamente indagar por que aquelas famílias encontram-se naquela situação. Será que uma família escolheu aqui entre muitas aspas, colocar-se em risco por opção? Existe essa opção, vou morar em uma área de risco porque eu quero, né? Para mim é muito óbvio que não, né? Que a resposta para isso é não. Aqui no Rio de Janeiro, uma cidade com um grande número de comunidades situadas em morros, é muito curioso perceber visualmente a situação de vulnerabilidade a que estão expostas a maior parte das famílias que possuem moradias situadas em locais suscetíveis. Às vezes, só de você olhar, você consegue identificar uma casa que você olha assim, nossa, perigoso, e a discrepância de vulnerabilidade social a que está colocada aquela família ali naquela localidade em relação a outras famílias da mesma comunidade é muito perceptível. E, além disso, no município do Rio de Janeiro, a população de baixa renda não consegue acessar a moradia adequada. E aqui eu trouxe esse desenho para ilustrar muito bem o que a gente vive em termos de moradia, né? O déficit habitacional ele só faz aumentar. Quem tem acesso à moradia aqui no Rio de Janeiro é uma das 5 cidades com o metro quadrado mais caro, além de ser uma cidade com histórico de remoções para promoção de especulação imobiliária, afastando os mais vulneráveis dos grandes centros para estabelecimento de empreendimentos voltados para a classe média e alta. Esse passado nem é tão passado assim, pois recentemente, nas obras decorrentes dos grandes eventos, diversas famílias foram afetadas pela realização de remoções. E aqui é importante fazer uma observação, pois diferente da abordagem formal da área, onde existe um risco para a população, que exige, nesse caso, uma atuação do poder público com a implementação de medidas para evitar a ocorrência de um desastre, nessa hipótese, aponta-se em situações como essa a narrativa da área de risco, muitas vezes utilizada para promover remoções. É o que os movimentos sociais aqui chamam de área de risco, né? Em contraposição à ideia de área de risco. A gente tem um caso que não é acompanhado especialmente pelo NUD, por se tratar de uma área federal, mas é um caso que é muito famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o caso do Horto, e você consegue observar claramente, só de caminhar pelo bairro do Jardim Botânico, como que essa narrativa ela é tão presente para poder justificar a remoção daquelas famílias que estão lá, muitas até mais de 80 anos, enquanto do lado você tem uma propriedade milionária e aquela especificamente não promove degradação ambiental, mas aquela outra do outro lado justifica-se que existe uma área de risco que gera uma violação ao direito ambiental que, por conta disso, é necessária a remoção daquelas famílias. E aí, como eu tinha dito, a maior parte dessas famílias, né, a remoção fundada na narrativa da área de risco, isso sim vai colocar, de fato, essas famílias em situação de risco, pois eles acabam sem uma solução adequada pelo poder público, buscando locais onde é possível acessar moradia. A maior parte das famílias que está morando em uma área considerada pelo poder público como área de risco não é uma escolha, mas sim a única forma que aquela família teve para acessar a moradia. Um país marcado pela desigualdade social e racial, pois não se pode negar que a maior parte das áreas periféricas e de favelas são ocupadas por pessoas negras, a quem sempre lhe foi negado o acesso aos direitos, inclusive o direito à moradia. Então, toda essa discussão em torno do acesso à moradia, ele não pode ficar esquecido quando a gente avalia essa questão das remoções em área de risco. Importante também trazer que o Estatuto da Cidade, ele estabelece que no âmbito da política urbana, uma das diretrizes é justamente o controle do solo para evitar a exposição da população a risco de desastre. Isso deveria ser um
um papel do próprio poder público no desenvolvimento da política urbana. E ainda que a gente estabeleça como possível a existência de risco em determinada localidade, é importante trazer alguns questionamentos que podem ser cruciais para a solução do caso. Ultrapassar da ideia de que, de fato, a área é de risco, a gente precisaria, primeiro, pensar como que a gente comprova a existência desse risco, né? Porque muitas vezes o risco ele é identificado através de uma notificação emitida pelo poder público, sem, contudo, existir uma avaliação mais técnica acerca da real existência do risco naquela localidade. Isso pode estar ligado também à ideia da criação da narrativa do risco para gerar remoções. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma experiência em algumas situações, nos depararmos com notificações expedidas em desfavor de diversas famílias. Simplesmente um papel onde está preenchido a caneta dizendo será devendo realizar a desocupação em tantos dias, motivo, área de risco. E as famílias vão questionar, mas risco por quê? É risco. E entrega o papel, vira as costas e vão embora. E aí a gente tem que perquerir dentro do processo, buscar informações dentro do processo administrativo para entender toda aquela configuração. E muitas vezes as situações que são apresentadas são laudos extremamente genéricos, sem que isso possa, inclusive, viabilizar o pleno exercício da ampla defesa, pois no laudo, às vezes, não vem identificando a situação mais concreta que coloca aquela família específica em risco, né, com alegação de risco para justificar, eventualmente, a remoção daquele grupo, e isso dificulta, inclusive, o exercício do contraditório. A gente também deve destacar que a produção desses laudos, sem que a população vulnerável possa participar ou intervir de alguma forma, contrapondo informações que, como eu disse, muitas vezes não observam as especificidades locais, pois não é incomum encontrar esses laudos genéricos. É crucial possibilitar a participação na produção desses laudos. E aqui eu vou destacar um caso de sucesso acompanhado por uma colega do NUT, Adriana, que teve, esse ano, uma sentença que teve um desfecho incrível. É uma comunidade que ela acompanha, que no início, por conta de um trabalho técnico que foi realizado na localidade, onde foi possível a participação de todos os atores envolvidos, né, na produção da análise técnica, a equipe técnica do NUT, a defensoria, teve uma inspeção judicial e todo mundo foi lá, a GEL Rio, e na análise no local com todos os atores envolvidos, foi possível que uma área que antes estava ameaçada de remoção por ser considerada de risco pelo poder público municipal, identificou-se na localidade a possibilidade de intervenções que evitaram a remoção daquela comunidade e acabaram fazendo com que aquela situação de risco observasse que era possível, com a implementação de medidas, você extinguir e permitir que aquelas famílias continuassem naquela localidade. E seguindo essa diretriz, né, da participação, eu trouxe o artigo 429 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, que preceitua como diretriz da política de desenvolvimento urbano o princípio da não remoção, salvo justamente nas hipóteses em que há risco devido aos habitantes. E ainda que exista esse risco, ela traz 3 regras a serem observadas na atuação do poder público, né? Que é a existência justamente de um laudo técnico pelo órgão responsável, a participação da comunidade interessada e das entidades representativas na definição das soluções que serão empregadas e o assentamento em localidades próximas. Essas 3 regras já seriam um importante passo para a gente conseguir reduzir os danos a que estão sujeitos as famílias ameaçadas de remoção. Contudo, a experiência que a gente tem tido aqui no Rio de Janeiro, dos grupos que sofrem com as remoções, sobretudo no grande centro, né, nos bairros, né, que a gente sabe que existe essas situações de especulação imobiliária, e nos bairros em que a gente possui equipamentos sociais próximos, seja o risco real ou utilizado como artifício para justificar uma remoção, todas essas situações vivenciadas vêm demonstrando
as pessoas são privadas de seu ambiente de do seu lugar natural de estabelecimento das relações ao longo da sua vida, né? Os seus laços, aquelas pessoas que elas têm como referência, muitas vezes são lançadas a quilômetros de distância de seu local de origem, perdem os laços com os seus grupos identitários, com seus grupos afetivos, com seus familiares que moravam próximo, e são colocadas em locais sem os adequados equipamentos sociais, sem acesso adequado à saúde, sem acesso adequado à educação, longe, muitas vezes, de seus locais de trabalho. E aí a gente tem aquilo que a Dora falou na exposição dela. A gente acaba, nesses processos de remoção, deixando ainda mais evidente, acentuando ainda mais a situação de desigualdade e a situação de vulnerabilidade vivida por essas famílias. Como eu disse anteriormente, muitas vezes o risco ele existe, medidas precisam ser adotadas, de fato. Contudo, nem sempre a única medida que soluciona o caso é a remoção. E, para encerrar, eu trouxe um outro caso aqui, que ainda está sob júdice, que é acompanhado pelo Dr. Ricardo. Esse caso é muito interessante, porque, de fato, há uma situação de risco evidenciada naquela localidade. Porém, há um laudo apontando diversas medidas que podem ser adotadas de forma a evitar a remoção de todas as famílias. E, para encerrar esse caso em especial, a preferência que a gente defende é sempre a redução dos riscos, ao invés de realização de remoções. Mesmo quando não for possível a redução, o poder público realizar o reassentamento das famílias na mesma localidade ou em local próximo, e até que se aponte uma solução de moradia definitiva para essas famílias atingidas, que muitas vezes não acontece. Tem famílias, inclusive, que estão há anos esperando a implementação do direito à moradia em decorrência de remoções promovidas pelo próprio poder público. Enquanto isso não vem como solução definitiva, até para cumprir a diretriz e o objetivo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mencionada lá atrás, essas famílias deveriam receber o apoio do poder público. E, finalizando, esse gráfico aqui, que é justamente que trata desse caso em especial, em que o risco é evidenciado num laudo que foi produzido. Porém, nesse mesmo laudo produzido, foi possível apontar soluções para redução e permitir com que grande parte daquelas famílias continuassem naquela localidade, sem que houvesse uma remoção de todas. E nessa ação, o nosso colega Ricardo, ele produziu justamente esse gráfico, que eu acho que é um gráfico que deixa muito claro como que a falta de política pública no âmbito do direito à moradia e no âmbito da atuação do poder público para reduzir ou evitar as situações de risco, ela é potencializada. E aqui, na verdade, são dados do orçamento do Rio de Janeiro, que demonstram, desde o ano de 2014 até o ano de 2021, como vem se comportado o orçamento destinado para a proteção de encostas em áreas de risco geotécnico, né? A gente tem, no ano de 2014, um valor previsto de orçamento de 238 milhões e tivemos uma execução de 64 milhões. Enquanto que, se a gente for analisar para o ano de 2021, a gente teve uma redução drástica, né, de 238 milhões, a gente passou para 91 milhões. E, no final, a gente só teve 0,74% até agora, né, essa atualização é de junho. Então, em metade do ano de 2021, a gente não teve sequer 1% do orçamento destinado à proteção de encostas e áreas de risco realizado para evitar essas situações de desastre, né? Quem provavelmente não conhece a realidade do Rio de Janeiro poderia pensar, nossa, mas então não existem, né, situações de risco no Rio de Janeiro que precisem ser combatidas com a intervenção do poder público, e a gente sabe que, infelizmente, a gente tem várias situações e várias atuações que poderiam ser realizadas
pelo poder público para evitar desastre, para mitigar ou extinguir risco, cumprindo, assim, o papel de garantir direitos fundamentais, proteção do direito à vida, do direito à moradia, que é aquele debate que a Dora falou. Que direito à vida que a gente está protegendo, né? E a qualidade desse direito à vida? É simplesmente remover as pessoas e deixá-las, né, sem nenhuma política pública para sanar aquela situação? Se a gente tivesse, de fato, um investimento e uma atuação mais expressiva do poder público no cumprimento da sua missão constitucional, diversas remoções seriam evitadas e diversas vidas seriam poupadas, né? Agradeço pela iniciativa na promoção desse debate tão necessário para que possamos buscar a implementação dos direitos da população mais vulnerável, e não poderia deixar de encerrar a minha fala ressaltando, né, no momento em que a Defensoria Pública vive esse ataque na promoção dos direitos dos mais vulneráveis, deixar registrado a necessidade de que as nossas prerrogativas como poder de requisição são tão essenciais para a defesa dos direitos das pessoas mais vulneráveis nesse país. Muito agradecida, Viviane, por sua contribuição. E agora eu passo a palavra para o meu companheiro aqui da mediação, professor Daniel Gaio, que tem uma grande trajetória com direito urbanístico e, sobretudo, com essa temática. O Daniel, depois me comenta sobre o seu livro de remoções forçadas, caso você esqueça. Não esqueça não, isso é importante. Claro. Obrigado, Cleide. Queria cumprimentar a Viviane, a Dora e todos e todas os ouvintes. Esse tema é um tema, como foi muito bem explanado, é um tema muito importante, muito urgente e muito difícil, né, para se falar, porque existem muitas questões que estão imbricadas, questões de valores, questões políticas, questões interesses econômicos, questões legais, né? São muitos os atores, além das comunidades afetadas, nós temos o poder executivo, o poder judiciário, né? O reflexo que as remoções provocam no entorno, né? Dos outros bairros, das outras comunidades que estão no entorno. Então, ele é um tema, digamos assim, explosivo, né? É claro que eu vou tentar aqui sintetizar um pouquinho as ótimas contribuições que a Dora e a Viviane nos trouxeram, né? Bom, primeiro, quando nós falamos das remoções forçadas, nós estamos trabalhando em vários campos, né? No campo do campo dos direitos, do campo dos valores, né? No campo das necessidades. E no campo das necessidades, e todos esses campos, eles envolvem uma disputa de narrativas, obviamente, né? E essa disputa de narrativas em relação ao direito à moradia, ela é muito desigual, porque são poucos os espaços que nós temos para discutir junto, principalmente na mídia e junto a um público maior, né, sobre quais são, de fato, as necessidades e a situação que permeia a vida dessas pessoas, né? Então, no campo das necessidades, como a Viviane disse muito bem, né, as pessoas elas não têm, de fato, opção, né? Morar é um ato, morar está diretamente relacionado ao ato de existir, né? As pessoas elas precisam estar e morar em algum lugar. Então, isso por si só já resumiria toda a problemática do campo das necessidades, do campo dos direitos, né? E do campo dos valores, como bem anotou a Dora, existem muitos posicionamentos distintos por parte das pessoas, né? Existem pessoas que estão no campo da indiferença, né, frente a esse problema, pessoas que desconhecem o problema, né, que eu acho que é uma parcela grande da população que desconhece o problema,
pessoas que entendem que esses moradores da área de risco são pessoas indesejáveis, porque são pobres, porque são pretos, na sua maior parte, né? E há difundida a ideia de que pobres morando perto de pessoas não pobres desvalorizam essas outras áreas, né? Então, isso é muito cruel dizer, porque às vezes pessoas que são defensoras de direitos humanos, pessoas que têm sensibilidade social e muitas vezes, de maneira até sem perceber, são iludidas por esse discurso por essa naturalização do discurso que trata a Dora de que os pobres, eles devem morar mesmo longe, eles devem morar na periferia, né? Sem de fato perceber todo o sofrimento, todos os prejuízos, sejam econômicos, sociais, autoestima, né? Todos os sonhos frustrados da própria pessoa e da sua família. Imagina a pessoa morar numa área durante 20, 30, 40 anos e explicar para os seus filhos, olha, agora nós temos que morar 30, 40 quilômetros de distância, como foi a tônica das remoções forçadas, como tem sido a tônica das remoções forçadas no Rio de Janeiro, e que também esse modelo se expande para todos os médios e grandes centros brasileiros, né? E aí nós, nesse campo dos indesejáveis, quer dizer, nesse discurso dos valores dos indesejáveis, né? É muito importante que, é claro que nós buscamos identificar quais são as medidas legais que podem ser adotadas para a defesa do direito à moradia, né? Mas antes disso nós temos outros desafios, né? Que é o campo da sensibilização, da disputa de narrativas, né? E mostrar que a remoção forçada principalmente em áreas valorizadas, né, elas são, na verdade, um processo de higienização social, né, estão atreladas a um processo de especulação imobiliária. Então, é muito importante que nós possamos identificar quais são os atores e quais são os interesses que estão em jogo, porque aí nós conseguimos entender um pouco melhor por que tais práticas ocorrem, né? E aí a Viviane falou muito bem sobre algumas ilegalidades, né, que são perpetradas nos processos de remoção, né? A Lei da Defesa Civil, que é a Lei 12.340, alterada pela Lei 12.608, né, ela fala que existe o dever ao poder público de redução de riscos, né? Redução de riscos na verdade, buscar alternativas, né? E aí nós temos também, embora a Constituição Federal ela tenha sido ultimamente muito machucada, muito maltratada, né? É a nossa lei principal, né? E ela traz garantias constitucionais, né? Então a Viviane traz muito bem na sua reflexão a necessidade de se garantir o direito ao contraditório, a ampla defesa, na verdade, a instauração de um processo administrativo, né? E, além disso, né, então as pessoas elas têm direito não só a receber uma notificação sobre o dia que elas vão sair, mas direito a contestar a decisão, né? Justamente porque, em muitas situações, como a própria Viviane diz, ou não há laudos, ou os laudos são genéricos, né? Além da não adoção de redução de risco, né? Então, eu passo então para a fase das perguntas, né? O que fazer, né, para que a gente possa melhorar disputar melhor essa narrativa da moradia como necessidade, da moradia como direito, e também como sensibilizar do ponto de vista dos valores, mas também do ponto de vista técnico, também do ponto de vista jurídico, né, o Poder Judiciário e o Ministério Público, né, de que esses processos de remoção, na sua maior
na maioria das suas vezes, elas são processos arbitrários, são processos autoritários, né? Eu já presenciei várias vezes, e a Cleide, muito mais do que eu, né, situações em que o poder público diz, não, olha, essa é uma área de risco e a remoção ela precisa ser feita imediatamente. E aí, por algum motivo, a remoção não é feita e as pessoas continuam morando naquele local por anos e anos a fio, né, sem um risco iminente, né? Então, esse discurso de... E aí vem o problema do Poder Judiciário, né, que a Cleide sempre levanta. O juiz, quando ele recebe um pedido de remoção, né, por parte do Poder Público, o juiz, muitas vezes, ele crê na boa-fé administrativa, né, do Poder Público, né, na boa intenção, na boa-fé administrativa, entendendo que, de fato, existe uma situação de risco à vida, né, e que ele, muitas vezes, defere uma liminar de remoção das famílias e, muitas vezes, de demolição das casas, né? Então, a minha pergunta inicial, agradecendo mais uma vez as contribuições da Viviane e da Dora, né, é um pouco nesse processo de sensibilização, né, e também como avançar do ponto de vista da integração dos atores, né, advogados populares, defensores públicos, Ministério Público, Poder Judiciário, né, com quais ferramentas, quais possibilidades para que essas ilegalidades, essas violações de direitos humanos, porque é uma violação de direito humano, né, elas deixem de ocorrer, né, ou ocorram cada vez menos. Eu gostaria de emendar aqui também com uma pergunta de quem está nos assistindo aqui, que aí as palestrantes já falam tudo, pode ser? O Eduardo Gontijo comentou como aqui, né, que trata-se muito de uma questão de vulnerabilidade, porque áreas valorizadas não se tem essa discussão de risco, mas somente das áreas que estão em vulnerabilidade. A Regina Tavares comentou aqui que pensa ter uma questão de bionecropolítica entre esse discurso falso de vida e moradia. E aí a Regina, aos palestrantes, faz a seguinte pergunta: os dispositivos de remoção também podem ser pensados como uma técnica de recaptura de um público ainda não moldável a soluções de mercado, por exemplo, financiamento, política habitacional, de aluguéis? Aí eu deixo, né, agora com vocês. Viviane, você gostaria de começar? Pode ficar à vontade. Tá. Eu vou, então, começar, Dora. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Como sensibilizar o Poder Judiciário? Essa talvez seja a tarefa mais difícil de um defensor público no seu dia a dia, especialmente nessa área do direito à moradia, né? A gente costuma conversar aqui que talvez o direito à moradia seja o direito penal do inimigo do direito civil, né? A gente sempre está atrelado com as piores decisões, as piores avaliações, talvez o campo do direito civil mais preconceituoso em relação à população vulnerável, vide alguns adjetivos que são empregados nas sentenças judiciais, e até nos mandados de reintegração. Desde remover pessoas, enfim. E por conta disso, eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, no âmbito até do CONDEG. A gente tem hoje um trabalho de mapeamento dos conflitos no âmbito das defensorias, né? Várias defensorias aderiram a esse mapeamento para se criar um mapeamento em âmbito nacional, né, e poder espelhar como que essa questão do conflito fundiário ela é vista
e tentar dar uma visibilidade para essas situações, né? No Rio de Janeiro, a gente já tinha esse trabalho de parceria com o IPU, junto com o LABA, que é da Faculdade Nacional de Direito, que desenvolve trabalho de cartografias jurídicas, e uma das ideias é que a gente, a partir desse diagnóstico, desses dados, desse levantamento que está sendo finalizado, a gente possa promover eventos ou parcerias até com a própria Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e conseguir envolver de alguma forma os juízes, porque às vezes a impressão que nós temos é que talvez um pouco de olhar, de conhecer aquela realidade já poderia trazer uma decisão diferente para aquele caso concreto, né? E não existe nada melhor do que lidar com o direito à moradia, você conhecer o lugar, conhecer as pessoas, visitar aquela localidade. Nessa semana, na segunda-feira, mesmo trabalhando desde o ano passado aqui no Núcleo de Terras e Habitação e lidando com diversas situações de conflitos fundiários, eu junto com a procuradora da República, que cuida do caso do Horto, a gente visitou vários núcleos no Horto, que é uma comunidade que sofre claramente esse problema da remoção por conta da especulação imobiliária, fundada na narrativa da área de risco. E como que, mesmo você tendo essa experiência, estando do lado, né, da defesa dos vulneráveis, como que acrescentou aquela experiência da segunda-feira, né? Porque são muitas nuances das vidas, das realidades das famílias que você, quando visita uma localidade, você consegue... você não vai compreender, mas você vai saber que aquele ponto de vista ele existe. E eu acho que muito disso falta ao Poder Judiciário hoje. É claro, o Poder Judiciário ele tem uma posição de imparcialidade, mas assim, a situação da imparcialidade ela não pode ser usada para subtrair o conhecimento da realidade e permitir decisões mais justas, né, mais próximas da realidade. Eu acho que o que a gente vive hoje é um descolamento, é uma desigualdade tão gritante, tão grande, que a gente tem um descolamento muito grande de quem julga e de quem está ali dentro daquele processo judiciário sofrendo as consequências de uma sentença. Então, assim, a gente tem pensado em mecanismos, mas eu confesso que talvez essa seja a tarefa mais difícil que a gente enfrenta hoje. E para além da questão do discurso jurídico, né, da questão doutrinária, jurisprudencial, a gente tem até optado por buscar outros caminhos, como essa análise mais específica voltada para o orçamento, porque a gente enfrenta muito no Poder Judiciário o argumento de que tudo é mérito administrativo, tudo a gente esbarra na discricionariedade administrativa, então o Poder Judiciário não pode se imiscuir, e a gente está tentando, essa ação que o nosso colega Ricardo fez, era justamente para falar, não, peraí, mérito administrativo não, a gente está há quase 10 anos com um orçamento prevendo X dinheiro e no final a gente não está executando 20% para poder evitar essas situações. Como isso é mérito administrativo? Isso é uma omissão mais do que clara. Então, a gente também tem buscado esses outros mecanismos, né? A gente está fazendo um aprofundamento, né, da discussão do orçamento aqui internamente no Núcleo de Terras para entender, porque é uma área também que a gente não tem muita familiaridade, então a gente precisa conhecer para poder manusear isso de forma a atender os pleitos dos nossos assistidos. E também uma outra coisa que a gente também tem tentado investir bastante é justamente sair do judiciário e buscar o caminho extrajudicial, outras vias, potencializando, inclusive, através do diálogo sempre próximo com as comunidades, de demonstrar que essa falácia de que tudo no judiciário vai se resolver não vem funcionando, especialmente no direito à moradia. Então, outras frentes são necessárias para que possa caminhar na direção da implementação do direito à moradia. Dora, pode falar.
áudio está desligado, Dora. Perdão, eu achei que tivesse ligado. Gostei muito de ouvir a Viviane, porque eu acho que, assim, sem combinar, Viviane, a gente acabou fazendo uma convergência de argumentos, assim, no sentido, acho que de se complementar o argumento que eu gostei muito. Preciso registrar isso aqui. Daniel, eu acho que a sua provocação é aquela que não quer calar, né? É a razão de ser da gente estar fazendo essa troca hoje, e é realmente o nosso maior desafio. E eu também, nesse sentido, eu acho que eu buscaria tentar complementar a fala da Viviane, e aí falando do meu lugar técnico, ou do lugar de pesquisadora que eu ocupei durante um tempo, numa interlocução muito profunda com essas comunidades, com esses que a gente, na literatura, chama atingidos, afetados, enfim, né, por esses processos. É uma experiência, quando você toca sobre a necessidade de nós nos dirigirmos mais a essas realidades e compreendermos, né, a partir do ponto de vista desses sujeitos, eu concordo plenamente com isso, porque eu acho que um mal que ainda a gente sofre dos lugares técnicos, do lugar da política, e aí eu estou querendo dizer, do lugar de certos poderes que nós temos instituídos, é uma certa arrogância do uso desses poderes, né, na interpretação da realidade e na atuação sobre elas, enquanto nós deveríamos contar com o conhecimento da realidade, e aí eu estou incluindo com a experiência desses sujeitos, e eu quero destacar uma coisa que eu adoro falar, com o conhecimento, com as soluções engenhosas que esses grupos sociais adotam para enfrentar sua condição de vulnerabilidade, de pobreza extremada, de precariedade de moradia, de precariedade em diferentes âmbitos da experiência. É genial a gente ver como que essas se transformam em formas de resistência, que estão colocadas no cotidiano para a gente ver, e que poderiam contribuir intensamente para qualificar as políticas que a gente propõe, não é? Então, assim, eu queria, Daniel, tentar responder, assim, dizendo que eu acredito muito, e aí eu vou falar do lugar de um técnico numa estrutura de executivo, no fortalecimento das políticas. Quando eu e Viviane, eu acho que tratamos aqui da questão chave, que é a política habitacional, e a gente pode expandir essa ideia para o conceito de habitabilidade, que é muito mais do que a gente prover o teto, literalmente, mas é pensar, prover condições dignas e qualitativas do morar, da ocupação do território. A gente precisa pensar, por exemplo, a política habitacional como algo muito mais amplo, muito mais possível a partir de práticas específicas, como, por exemplo, os municípios implementarem políticas de regularização fundiária, assistência técnica para habitação de interesse social, que vem principalmente essas para qualificar, por exemplo, aquilo que a engenharia vai chamar de patologias das edificações, e que vão tornar essas edificações passíveis de serem habitadas, por exemplo, depois de qualificadas, né? Muito dos diagnósticos de defesa civil, por exemplo, cotidianos, eles traduzem a condenação de casas, de edificações, das quais famílias precisam ser removidas. Quando você tem uma política de ATIS instituída no município, e essa já é uma lei federal em vigor, assim como existe uma lei federal para regularização fundiária de interesse social, assim como o estatuto da cidade vai sinalizar para diferentes instrumentos que os municípios podem adotar para gerar soluções. Quando a gente reúne esse conjunto, e aí eu estou falando só da política habitacional, sem falar das outras políticas de desenvolvimento urbano, eu compreendo que, assim, dialogando com o judiciário, a Viviane, claro, né, soube contemplar isso na fala dela infinitamente melhor do que eu saberia, dialogando com isso está a qualificação das políticas públicas, que estão sob a alçada dos governos, dos executivos municipais, né? E cada um de nós, executivo municipal dos municípios, né, com maiores ou menores questões relacionadas a risco, precisamos investir nessas políticas, né? E aí eu falei de habitação, mas eu tenho que discutir mobilidade, eu tenho que discutir uso e ocupação do solo, a legislação que
que determina o que é possível, e aí pensando os mapeamentos de risco, né, eu sempre defendo nas minhas falas, eu tenho sido muito chamada a falar sobre isso, curiosamente, principalmente no período da pandemia, sobre a qualificação da atuação de defesa civil, que não precisa se restringir à emergência, não precisa se restringir ao diagnóstico de risco, mas que pode atuar pelo seu braço preventivo, né, em aliança e intersetorialmente atuante com outras políticas do município para a qualificação dessas áreas. Porque a Viviane realçou uma coisa que é muito importante. Antes de você ter um diagnóstico de risco, a gente precisa olhar para essas áreas e analisar o quanto que elas não foram potencializadas com infraestrutura, com serviços, com bens, que reduziriam, no mínimo, reduziriam o risco, a ponto de não se ter que discutir remoções. Então, o diagnóstico de risco ele pode ser visto como oriundo da desqualificação por não investimento público naquelas áreas. E nós, às vezes, quando falamos assim, estamos falando de investimentos básicos. Eu não estou falando daquelas grandes contenções caríssimas que custam milhões de reais e que aí vira um argumento do poder público de não se investir porque é muito custoso, mas vale remover. Mas há de se realçar aqui que muito pouco também, e eu acho que foi o professor Daniel quem falou, ou a Viviane, já estou trocando um pouco, né? Que a condenação acontece, mas assim, nós não temos visto experiências no caso brasileiro de mesmo depois que a condenação existe e a remoção é feita, de qualificação, de tratamento ambiental das áreas condenadas. E as ocupações vão ocorrer novamente sobre aquelas áreas, e por falta de opção desses grupos, e novamente você vai ter a problemática referenciada, ou sobre os mesmos pobres, ou sobre as mesmas áreas, porque os mesmos que condenam tecnicamente não investem na qualificação ambiental daquelas áreas. Sou testemunha de vários processos assim, tendo trabalhado em defesa civil, estando aqui no meu município, e eu sei que não é uma realidade minha aqui, mas uma realidade dos municípios brasileiros de uma maneira geral, quando a gente fala em gestão de risco, de desastre. Então, Daniel, eu responderia dizendo, nós precisamos fortalecer as políticas, principalmente as de desenvolvimento urbano, mas não só, a partir de ações básicas que já estão colocadas em lei. Essa seria uma espécie de resposta que poderia caminhar para se dialogar com o judiciário, por exemplo, antes da condenação de uma área. Né? Se você tem propostas técnicas, e aí eu vou dizer sem ser engenheira, mas tendo convivido intensamente com a engenharia, as engenharias, as soluções técnicas existem, gente. Tecnologia existe. Esse não é o nosso problema. O principal argumento vai ser o quanto que se tem disponível para investir nelas. Nós estamos discutindo novamente as intencionalidades políticas que estão colocadas ou não para determinadas áreas e para determinados grupos sociais, né? Com destaque para determinados grupos sociais, né? Se conseguem ou não ocupar a agenda pública, a pauta pública, no sentido de que os investimentos sejam carreados para aquelas áreas, né? São questões que a gente tem que olhar para elas. Então, eu penso, fortalecimento das políticas, fortalecimento da intersetorialidade, quando a gente fala dessas políticas. Quando eu defendo a defesa civil ampliando sua perspectiva de trabalho, eu a vejo como uma política transversal às políticas urbanas, por exemplo. Ela não é uma mera condenadora, uma mera divulgadora de áreas de risco e mapeamento de risco, ela tem um potencial muito maior por ser grande conhecedora da realidade. Eu falo do nosso diálogo como política, com as formas organizadas da sociedade, principalmente com os atores que estão nos territórios e que conhecem os territórios melhor do que a gente. Então, esses conhecimentos que vêm do lugar, eu gosto de usar essa categoria, usei ela intensamente nos meus estudos acadêmicos. O conhecimento que nasce do lugar não é respeitado e não é considerado pelas políticas públicas. E ele é um conhecimento rico, valioso e democratizante do que nós fazemos. Eu acho, Daniel, rapidamente aqui, se a gente aliança isso tudo ao argumento de risco, a gente chega, inclusive, para dialogar com o judiciário de um outro lugar.
porque não é só um diagnóstico condenatório, é um diagnóstico, são as soluções técnicas e é o potencial político de se investir a partir dessas soluções técnicas para contornar o risco. Eu acho que eu tenho que parar. Maravilhoso, Dora. Daniel, você quer comentar alguma coisa? A gente está caminhando para o fim, Não, eu achei sinceramente, muito interessante essas novas perspectivas, porque geralmente quem está no campo do direito, né, o olhar de quem está no direito é o olhar atento ao Poder Judiciário, atento ao Ministério Público, né, às funções de justiça, né, e muitas vezes no campo político, nós enxergamos no poder público, pelo menos em muitos lugares, né, em muitos lugares, o poder público como um aliado, né, daqueles setores do mercado imobiliário desejosos pelas remoções, né, só que o poder público não é uma coisa una, né, e a defesa civil, na verdade, ocupa uma função, inclusive institucional, uma função legal, e que, de fato, o pouco que eu tenho acompanhado, eu vejo que talvez nós não damos a devida importância a esse diálogo intersetorial, geralmente nós ficamos presos naquele discurso, nós precisamos sensibilizar o Poder Judiciário, mas me parece que a sua questão é fundamental para que a gente possa trabalhar numa perspectiva mais ampla, né, uma perspectiva das políticas de habitação, né, e essa sua proposição, ela tem muita consonância com o que a Viviane disse, com a questão orçamentária, né, porque, obviamente, qualquer tipo de política, qualquer tipo de intervenção nessas áreas necessitam de dinheiro, necessitam de recursos públicos, né? Então esse eu acho que pode ser um caminho interessante para que a gente possa estabelecer condições melhores, né? Até porque alguns setores, como é o caso da Defesa Civil, têm um grau de legitimidade, inclusive pública, né? Muito grande, né? E se antecipar ao risco, essa também é uma outra questão que me pareceu extremamente interessante, né? Mas essa não antecipação do que eu tenho visto é um pouco por preconceito de que é melhor ficar quieto, porque se o poder público vier, né, ele vai querer tirar as pessoas, né? Então, Viviane, você gostaria de comentar essas proposições da Dora, pensando um pouco na realidade do Rio de Janeiro? Como é que você vê isso? Foi bom, Dora, você ter lembrado, ter tocado nesse ponto, porque eu acredito que, como eu falei no finalzinho, a gente tem cada vez mais... Não é um discurso pessimista, gente, mas aquela ideia de que não necessariamente o Poder Judiciário é a solução para tudo, porque eu acho que quando a gente ingressa no curso de Direito em especial, a gente tem essa ideia de que a gente vai salvar o mundo e tudo será resolvido no Judiciário. Então, essa ideia que a Dora trouxe e estabelecer esses diálogos prévios, eu reputo que são muitas vezes muito mais efetivos, porque cada um dentro da sua área de atuação, a gente consegue compreender melhor as diversas nuances que um caso como esse, que muitas vezes muito complexo, envolve, né? Não é só uma questão de avaliar tem risco ou não tem risco, né? Uhum. Tem um trabalho por trás de assistência social, tem um trabalho por trás de acesso ao trabalho, de acesso à educação, de acesso à saúde. A problemática é muito mais ampla do que simplesmente reduzir a uma questão de tem risco ou não tem risco, remove ou não remove. E eu acho que é justamente essa dificuldade que a gente encontra dentro do Poder Judiciário e cada vez mais a gente apostar nesses diálogos
anteriores, né? A gente tem buscado investir aqui no Rio de Janeiro, né? No Núcleo de Terras e Habitação, esse diálogo com os setores do poder público, por exemplo, a gente tem muitas demandas envolvendo a Rio Águas aqui, e a gente está buscando essa aproximação. A Secretaria de Habitação, na sexta-feira, por exemplo, a gente vai ter mais uma reunião diversas que a gente tem tentado trazer os casos concretos das comunidades que a gente atende, mesmo as judicializadas, para a gente poder pensar em outras soluções que não aquelas que necessariamente podem ter um desfecho dentro de um processo judicial, que nem às vezes vão atender ao interesse do poder público, nem às vezes o interesse das pessoas envolvidas, né? E muitas vezes esses diálogos, né, a partir da escuta, né, assim, a importância da escuta, como a Dora falou, de vivenciar, de entender aquelas realidades, ela traz soluções muito mais efetivas e do ponto de vista às vezes até mais fáceis de serem implementados do que simplesmente você pegar uma sentença e daqui a tanto tempo, quando ela transitar em julgado, você ir lá entrar com cumprimento de sentença e a coisa nunca anda, porque tem recurso e nada se resolve. Então, eu acho que eu sou muito adepta a essa ideia, a gente tem buscado apostar muito nisso, a gente até brinca, é muito mais fácil a gente sentar na frente do computador, redigir uma ação e distribuir, porque essas outras atuações, elas dão muito mais trabalho, porque envolve diversas reuniões, não é uma, não são duas, são às vezes 3, 4, 5, 10 e várias vezes com os mesmos atores, e a gente recomeçar e estabelecer esses canais de diálogo, mas assim, no final eu acredito que o resultado é muito mais, se aproxima muito mais das expectativas e daquilo que é possível realmente fazer dentro daquela realidade. Você me permite um comentário, Gaia, sobre essa fala da Viviane, só complementando, Viviane. Nesse período da pandemia, eu tenho feito, comentei isso até com o professor Daniel, eu tenho feito umas interlocuções muito interessantes com a turma da Justiça. Assim, me surgiram 1, 2, 3, 4, 5 convites, assim, numa sequência, setembro, outubro, novembro. Eu até estranhei um pouco, falei, gente, mas Ministério Público, Defensoria Pública, cursos de Direito, interessantíssimo. E aí, é interessante porque eu vou falar aqui do lugar de um técnico do município. Eu acho extremamente produtivo o trabalho caminhar a partir das provocações que o município, por exemplo, vive a partir do Ministério Público, mais até da Justiça de uma maneira geral. E aí eu estou te exemplificando quando nós, a partir de demandas específicas da realidade, somos chamados a um posicionamento, mas construindo uma parceria com esses atores da justiça. Eu, como técnico, digo assim, tomara que nos provoque. Eu te juro que eu penso assim. Claro, eu não estou respondendo pelo prefeito, eu não estou respondendo pela minha chefia, mas, tecnicamente avaliando, eu vejo quão produtivo se torna o diálogo entre esses. Eu tenho visto essa experiência a partir das minhas interlocuções, a partir do MPRJ, por exemplo. Então, o esforço do Ministério Público de chamar o Executivo e estabelecer fluxo junto, conversando, colhendo da experiência. Claro que a pandemia ampliou isso muito. Eu acho até que esses convites todos, alguém me elucidou. Dora, isso tem muito a cara do momento da pandemia, porque a insegurança alimentar virou tema, né? O asseveramento da pobreza, da miserabilidade virou tema. Então, eu vou falar do lugar da não-justiça, porque eu não integro o quadro de vocês, que eu entendo que essas provocações, essas aberturas para o diálogo, elas são extremamente bem-vindas e produtivas. Eu acho que começa com a proposta de vocês para nós hoje, dessa conversa. Diria, até para fechar minha fala, que esse tema que a gente abriu aqui hoje é um tema que merece uma atenção muito mais aprofundada, seja no âmbito acadêmico ou no âmbito do executivo. A gente tem produzido coisas importantes, pesquisas importantes, Daniel sabe disso, e essa pauta ela é grande, ela é maravilhosa para a gente aprofundar, sabe? Hoje eu acho que a gente deu aquela pinceladinha provocativa para criar o gosto da gente avançar nesse debate.
mas, assim, é uma pauta que merece uma atenção, né, nossa, que tem um campo aí muito produtivo no meu modo de entender, sabe? E agradeço muitíssimo a possibilidade de ter trocado com vocês, assim, continuo aberta a possibilidade da gente maturar aspectos, né, que não foram, a gente não teve tempo aqui para trabalhar, mas, assim, há muita bibliografia legal para ser lida, há muita coisa boa sendo feita e pensada por aí. Foi um prazer dialogar com vocês sobre isso. Eu queria acrescentar que hoje o que a gente vê em muitas circunstâncias é uma verdadeira violação de direitos humanos de pessoas que ficam em situação extremamente de vulnerabilidade porque são removidas dos seus territórios sem qualquer garantia de um reassentamento, sem qualquer garantia de uma moradia. Alguns municípios têm apenas o pagamento de aluguel social, e tudo isso fruto, como foi debatido aqui, de um processo administrativo que não garante o contraditório, de situações apontadas como de riscos de laudo de avaliação unilateral e por um judiciário insensível ao tema, para ser bem resumida aqui, depois de tudo que vocês falaram. E caminhando aqui para o final, Daniel Gaio. Bom, eu só tenho a agradecer muitíssimo as contribuições da Dora e da Viviane e também da Cleide. Esse debate, ele precisa ter muita continuidade, né? Ele não se esgota, existem muitos pontos a serem trabalhados, né? Acho que é muito importante que todos saibam que na verdade, do modo geral, é um falso conflito que existe entre moradia e o direito à vida, né? É possível, sim, conciliar, de um modo geral, o direito à moradia no local onde as pessoas construíram as suas vidas, né? E, enfim, espero que a gente possa ter um pouco mais oportunidades de debates, porque... enfim, é um assunto que envolve a vida das pessoas e tudo que a gente puder dar uma pequena contribuição, né, as pessoas que diretamente lutam pelo direito à moradia, acho que já é bem-vindo, já é interessante. Agradeço mais uma vez. Viviane, Dora, vocês gostariam de dar alguma palavra final antes da gente finalizar esse nosso seminário? Eu gostaria de dizer, assim, só reforçando o que o professor Daniel acabou de dizer, que eu acho que esse é um compromisso ético que a gente precisa carregar. Isso é muito maior, não é verdade? Assim, eu poderia defender isso como cidadã, eu não precisaria defender isso a partir de pesquisas ou a partir da minha condição de assistente social, enfim, de trabalhadora na área social. Eu poderia defender isso simplesmente como cidadã. Esse precisa ser um compromisso ético nosso com uma sociedade que nós queremos construir, né? Eu sempre abri falando de valores, eu entendo assim, quando a gente defende esses pontos de vista, de que lugar nós estamos falando e que projeto de sociedade nós estamos defendendo. Né? Se a gente não consegue assegurar proteção, qualidade, nós estamos falando de grupos que demandam isso da política pública. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tem uma revisão que precisa ser feita. Eu acho que esse é o nosso compromisso ético, não é? Então, batalhar esses espaços, como o Caio falou, né, nessa disputa, esses espaços de vocalização para a defesa desses lugares é fundamental. Estejamos nós onde estivermos, né? Porque nós temos que pensar que sociedade que nós queremos, né? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, foi um prazer conhecê-los e fico à disposição. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela iniciativa, por trazer esse tema tão relevante, tão necessário no momento que a gente vive. O problema do déficit habitacional no Brasil é muito sério, e eu acredito que uma nova pesquisa no pós-pandemia, a gente ainda vai ter dados mais alarmantes por conta da grave crise que abalou o nosso país, especialmente as camadas mais vulneráveis. A gente aqui no Rio de Janeiro já vem observando isso, boa parte das famílias
com a renda comprometida para o pagamento de aluguéis, que eu acho que é um pouco aquela questão uma das perguntas que surgiu no chat, de empurrar esse grupo, essas famílias, para situações da questão do mercado, do imobiliário, da especulação imobiliária. E eu acho que é um tema que ainda a gente precisa avançar muito para trazer e envolver os atores sociais para a implementação desse direito. A gente ainda tem vários direitos fundamentais que, claro, a gente precisa avançar, mas a gente já tem um alinhamento mínimo em algumas pautas. E eu acho que a pauta do direito à moradia ainda é uma pauta que a gente precisa construir e trazer os atores para entender a necessidade e como que o direito à moradia ele é essencial para não em si, mas como ele é necessário para, por exemplo, você conseguir viabilizar o direito à vida, o direito à educação, porque imagina, como é que uma criança ela vai para a escola, estuda, consegue desenvolver todas as habilidades educacionais se ela não tem nem para onde voltar para, por exemplo, fazer o dever de casa, né? São coisas básicas do dia a dia que a falta de uma moradia ela traz uma implicação muito grande, né? Sem falar aqui no que a gente já falou da dificuldade de acesso à qualidade da educação e à saúde quando você está em um local totalmente precarizado sem os equipamentos básicos sociais. Então, eu acho que esse pode ser um pontapé inicial para que a gente possa fomentar outros debates e aprofundar ainda mais esse tema. E parabenizo a todos vocês, Cleide, o Daniel, pela iniciativa. E Dora, amei te ouvir. Estou encantada com a sua fala, que a gente possa trocar em outros espaços também. Gente, eu que agradeço a todos. Esse é um tema muito caro para as defensorias públicas de remoções forçadas em áreas de risco, porque é um tema caro para os direitos humanos, para o direito urbanístico e na luta pela moradia adequada. Então, que esse diálogo, para mim, serve como alimento para me fortalecer nessa luta por trabalhar com esse tema tão importante, tão fundamental e lutar para que esse cenário possa mudar um dia. Eu deixo aqui meus agradecimentos, aprendi muito aqui essa noite e vamos que vamos. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada.